Em nome de Jesus, feche. Amém, glória a Deus. Pai, nós te damos toda a honra, glória e louvor e queremos te agradecer pelo teu amor, Pai. Agradecer porque o Senhor é o nosso Pai eterno, o nosso Pai maior. E queremos te pedir aqui nessa noite que o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor possa nos guiar aqui nessa noite. Nós precisamos, nós queremos ouvir a sua voz, Pai. Que o Senhor possa nos guiar, que o Senhor possa nos abençoar e que possamos sair daqui cheios da tua direção, do teu poder e do teu amor. Em nome de Jesus Cristo, fica à vontade aqui nesse lugar. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor? Graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Sabe, a nossa grande missão é descobrir como viver como filhos de Deus. A palavra diz que quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, tudo muda. E não é uma coisa que muda de fora para dentro, mas é uma coisa que muda de dentro para fora. E isso requer que algumas coisas na nossa vida sejam transformadas. Alguma coisa em nós seja mudado, sabe? Para que nós possamos viver como filhos. A palavra diz que sem arrependimento nada vai acontecer. É necessário que nós possamos nos arrepender para que nós possamos viver o amor de Deus e sermos salvos. E esse arrependimento, ele vai muito além do que um simples arrependimento, ou muitas vezes nós falamos sobre um remorso do pecado, né? Do ato errado que nós cometemos. Mas ele vai sobre uma transformação, sobre uma mudança de rota, sobre uma mudança de vida, sobre uma mudança de rumo, de caminho na nossa vida, sabe? E uma coisa que tem muito muito mexido comigo, é o quanto o inimigo tem trabalhado contra a igreja. O quanto o inimigo tem diminuído, ou tentado diminuir, a importância de sermos igreja. A palavra não diz que nós devemos vir à igreja. A palavra diz que nós somos a igreja. Diga assim: eu sou a igreja. E isso muda muita coisa. Isso muda muito a forma de nós enxergarmos tudo que nós vivemos aqui nessa terra. Porque uma coisa é você ir ali e participar, e outra coisa é você ir e ser. Sabe? Então, nós precisamos ficar muito atentos pelo seguinte: por quê? Porque Deus quer que nós possamos ser a igreja. Ser a igreja só quando nós estamos aqui? Não. Isso aqui é quando nós, como igreja, nos reunimos como filhos, louvamos ao Senhor, somos capacitados para quando nós sairmos ali fora, nós podermos ser a igreja lá fora. Sabe? Então, é muito mais. E isso, obviamente, isso não acontece da noite para o dia, e não é algo que acontece tão rápido. É algo que, aos poucos, nós vamos sendo transformados. Né? A palavra diz que nós somos transformados de glória em glória, aos poucos. Então, nós precisamos ser a igreja. Nós precisamos entender o que é ser igreja. E nós precisamos viver. Como nós vamos descobrir o que é ser igreja? É aprendendo através da palavra, é aprendendo através da direção que Deus tem nos dado, sabe? Muitos estão dizendo aí, hoje, cada vez mais o mundo tenta distorcer o que é a vontade de Deus e o que é a palavra de Deus, mas isso aqui é a palavra maior de Deus. Nada do que a gente disser aqui pode interferir nisso aqui, que é a Bíblia Sagrada, sabe? Então,
nós precisamos compreender que cada ensinamento que tem aqui, e isso não é só o Novo Testamento, não, é o Antigo e o Novo Testamento, ambos, eles são a palavra de Deus para a nossa vida, eles são a direção de Deus para a nossa vida. E a partir disso, nós começamos a tirar muitos ensinamentos. E hoje eu queria compartilhar um ensinamento muito importante aqui com você, sabe? Eu queria que você abrisse aí, Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, nós vamos ler a partir do versículo 16. Está escrito assim: os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu queria que você abrisse aí Gênesis capítulo 12. Gênesis 12, versículo 1. Está escrito assim: então o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que os abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Qual a semelhança que você vê nesses dois textos que nós lemos? Um foi feito no Novo Testamento e um no Antigo Testamento. Um no meio da parte final da palavra e o outro mais do início. Qual a diferença? Porque você sabe que o nosso Deus ele não muda, né? O nosso Deus ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A coisa que linka esses dois textos é o movimento. O que é isso? Muitas vezes, nós estamos acostumados a recebermos algo e pegarmos aquilo ali e guardarmos para que nós não possamos perder. E muitas vezes nós recebemos e ficamos com aquilo ali, até que um dia aquilo ali perde todo o sentido. Geralmente é assim com alguns presentes. Quando você ganha um presente novo, aquilo ali é o máximo, né? E de repente, daqui um tempo, o tempo vai passando e aquilo ali deixa de ser tão importante quanto era no passado, sabe? Mas o Evangelho, ele tem algo de tão especial, que ele não é sobre receber e sobre travar. O Evangelho é sobre ir. O Evangelho é sobre se movimentar. O Evangelho é sobre você não ficar no lugar onde você está, mas é sobre você ir para o caminho que Deus está te mandando. E uma grande coisa que nós às vezes enfrentamos, e essa é uma grande luta, é porque nós já estamos satisfeitos com o que Deus tem nos dado. Porque nós vivemos uma vida tão mesquinha, uma vida tão pequenininha aqui nessa terra. Nós vivemos uma vida que qualquer afago já está valendo. Geralmente, as lutas que nós vivemos aqui, os momentos que nós vivemos aqui na terra, eles são momentos que nos machucam, né? Eu digo que o mundo bate pesado, o mundo bate firme, sabe? E qualquer coisa que nós recebemos, nós já estamos satisfeitos. Mas o Evangelho não é sobre qualquer coisa. O Evangelho é sobre o amor de Deus. O Evangelho é sobre o que Deus quer fazer na nossa vida e através da nossa vida. Então, é muito importante nós compreendermos que o Evangelho não é sobre ficar parado.
O Evangelho não é sobre receber e guardar. O Evangelho é sobre ir e compartilhar. Vocês estão aprendendo? E nós, como igreja, nós precisamos estar muito atentos para que nós não possamos ser aquelas pessoas que vêm, recebem, guardam e tá bom demais. Nós precisamos ser aqueles filhos, sabe? Que olham para Deus, olham para o Pai e vejam o seu amor, recebam desse amor e possamos ir através desse amor, ir através de uma palavra de fé, ir através de algo que Deus nos direcionou. A pior coisa para um crente, para um cristão, é ele não ser para onde ir, é ele não saber para onde ele está indo. O maior problema que nós enfrentamos no cristianismo é que muitas vezes Deus nos abençoou, Deus nos deu uma direção, Deus nos deu um caminho e nós não seguimos esse caminho. Então nós paramos. E tudo que para, estraga. Fala para a pessoa que está do seu lado, tudo que para, estraga. Olha como é que isso é sério. Lá em casa a gente comprou 2 bicicletas, né? Para a gente poder pedalar muito, sabe? O que aconteceu? Aconteceu um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, aí você para de andar, né? A gente tem ali o Parque de Madureira, que é ótimo para andar, né? E a gente ficou um tempo sem andar. Vamos andar, vamos fazer. Quando a gente foi andar, subir na bicicleta, o que aconteceu? O pneu da bicicleta estava riado. Por quê? Porque tudo que para, estraga. Você vê, quando Deus falou para os discípulos, olha só, vão, ele não falou para ficar parado esperando, vão e façam discípulos. Se vocês forem, eu vou ser com vocês. Você vê o que Deus falou com Abraão, né? Ele falou o seguinte, olha, presta atenção, sai da sua terra e vá para um lugar que eu vou te mostrar. Vá para o lugar que eu vou te mostrar. E todos aqueles que estiverem contigo, que te abençoarem, serão abençoados. Todos aqueles que te amaldiçoarem, serão amaldiçoados. Então o Evangelho não é sobre você ficar parado. O Evangelho não é sobre você reter o que você tem recebido. Mas é sobre andar, é sobre ir, é sobre avançar. Sabe? Nós temos que estar muito atentos a isso, porque isso vai definir que tipo de cristão nós somos. Já parou para pensar que tipo de cristão você é? Hoje falam muito sobre a geração Nutella, né? Muito sobre você... isso aqui é a geração Nutella. E hoje o que nós temos que tomar muito cuidado é porque nós podemos nos tornar cristãos Nutella. Nutella é bom, mas engorda. Você está entendendo? Nutella não é bom, porém faz mal para a saúde. E a mesma coisa é sobre o que nós vivemos. Quando nós estamos em movimento, nós somos cristãos saudáveis. Quando nós paramos, nós somos cristãos que estamos sendo atrofiados. Nós acabamos atrofiando. Você está entendendo? Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque Deus, Ele a todo tempo, Ele está mandando, vai, avança. Eu quero te levar para um lugar melhor, eu quero mudar a sua vida, eu quero mudar o rumo da sua vida, eu quero mudar o seu caminho. Vai, não para. A Luá estava dando testemunho aqui agora há pouco, né? E uma coisa que eu falei para ela, eu lembro direitinho, faz qualquer coisa, mas não fica parada. Faz qualquer coisa, mas não fica parado. Parado, você atrofia. E tudo para Deus requer movimento. Você quer receber uma bênção? Não fica parado esperando não. Bota o pé para fora. Sabe? Faz algo acontecer, faz algo diferente. E deixa Deus dirigir o resto. Porque é muito sobre se lançar. É muito sobre ir. E não sobre ficar estacionado. Esse é o momento de eu pensar. Sabe? A palavra de Deus que diz que nós temos que ir. Às vezes nós não vamos estar bem para ir.
Às vezes, o inimigo ele vai estar tentando nos cegar, ele vai cercando a gente, sabe, fazendo a gente ficar se sentindo pequenininho. Mas é exatamente a missão dele é fazer o quê? Que a gente pare, que a gente fique travado, como é que a gente ficasse olhando para trás. Não deu certo lá atrás, não vai dar certo agora. Mas a palavra de Deus é: vai, avança, sabe? Assim como uma criança, ela tem o seu tempo certo de crescimento, sabe? Ela é bebê, ela se torna criança, adolescente, jovem. A palavra diz que ela alcança o esplendor da sua formosura. Está entendendo? Ela vai avançando. Assim nós devemos ser, sabe? Avançar, nós precisamos ir. E é muito importante nós ficarmos atentos, porque a todo momento Deus, Ele chama a gente para ir mais. Ele chama a gente para ir mais. Eu queria que vocês abrissem aí, Mateus 19, Evangelho de Mateus, capítulo 19. Versículo 16, está escrito assim: eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: digo a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. A grande questão é, a todo momento, nós temos que tomar decisões sobre irmos ou sobre não irmos. É sobre dar mais um passo ou sobre travar e esperar um pouquinho mais. E essa é uma decisão diária, é uma decisão que nos confronta. É uma decisão que muitas vezes mexe com o nosso medo, mexe com o que nós já recebemos, mexe com a segurança da nossa vida. São decisões que mexem com a estrutura que nós temos, porque não é sobre confiar nas coisas terrenas, mas é sobre confiar em Deus. Você está compreendendo? Então olha só, presta atenção, olha o que aconteceu com o jovem rico. Jesus falou para ele: olha só, vai, vende tudo e vem me seguir, dá aos pobres e vem me seguir. Na mesma hora ele falou: opa, peraí, isso aqui eu estou muito confortável onde eu estou, eu estou muito confortável com o que eu estou vivendo, eu faço tudo que sigo, eu faço tudo que Jesus mandou, os mandamentos, né? Mas eu estou muito confortável com o que eu estou vivendo, então eu não preciso mudar nada. Mas Jesus mandou, você tem que continuar, você tem que continuar avançando. E aquele jovem ficou para trás. Você está entendendo? É sobre o que nós precisamos viver como cristãos. É sobre o que você precisa viver como cristão. Deixa eu te dizer uma coisa. Você a todo momento você está sendo confrontado. A todo momento Deus está falando para você: olha só, sai do seu lugar, sai do lugar onde você está, eu vou te mostrar um lugar melhor. É desesperador, né? Porque muitas vezes Ele não dá o caminho que você tem que ir. Ele fala só assim:
dá um passo que eu vou te mostrar adiante. É Deus falando, olha, é sobre você confiar em mim, é sobre você confiar no que eu vou fazer na sua vida, é sobre você confiar que você não está, é sobre você confiar que eu quero te levar para lugares maiores, lugares melhores, caminhos que eu vou te mostrar. Sabe qual é a grande questão, gente? Uma coisa que nós precisamos estar muito atentos, é que Deus quer que nós sejamos igreja. Deus quer que nós possamos viver esse sobrenatural amor dele. E isso não é sobre nós recebermos e travarmos tudo. Vocês conhecem a parábola dos talentos? Aqueles que pegaram e multiplicaram, aqueles que avançaram foram abençoados. Aquele que travou e guardou o único talento que Deus tinha, isso Deus tirou dele também. Sabe, ele ficou sem nada. É sobre você não parar, é sobre você não travar. É óbvio que há momentos que você vai estar bem, há momentos que você vai estar mal, mas nesses momentos que vão definir quem você é perante Deus, o que você vai ser perante Deus. No momento bom, é mole. Quando a Bíblia fala sobre carregar a nossa cruz, não é no momento bom, é no momento ruim, é no momento difícil. Carregar a cruz não é no momento maravilhoso. E geralmente quando a gente está carregando a cruz, é um peso com alguém batendo na gente. Sabe? Isso é carregar a cruz. Então, nós precisamos, sabe, nos preocuparmos em sermos igreja, sermos filhos que estejam atentos à voz do Pai. E para isso, nós precisamos avançar. Nós precisamos andar, nós precisamos nos movimentar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está se movimentando ou você está parado? Como cristão, onde está a sua fé? Ela tem avançado ou ela está parada, regredindo? Sabe? Essa é uma pergunta que você precisa fazer para você. Fazer a você mesmo. Você está avançando? Você está indo ou você está parado? Se você estiver parado, você vai ficar atrofiado. Não importa a idade, não importa se você está começando agora no Evangelho, se você está há muito tempo no Evangelho, não importa se você é novo, se você tem mais idade, não importa. No momento em que você parar, você vai atrofiar. Sabe? Então, nós precisamos avançar. E eu queria dar 3 passos práticos para que você pudesse avançar. Passos que vão fazer com que você tire os seus olhos de uma vida mesquinha mais ou menos, e você viva algo sobrenatural de Deus para a sua vida, sabe? O primeiro passo é o seguinte: olhe para o alvo. Deus te mostrou um caminho, Deus te mostrou algo que você deve seguir, um caminho que você deve ir, sabe? E esse caminho, ele precisa ser para onde você vai. A missão do inimigo vai ser sempre te desviar desse caminho. A missão do inimigo vai ser sempre tirar os teus olhos desse alvo. E toda vez que você tirar os olhos desse alvo, você vai perder. Você vai atrasar a sua vida. Todas as vezes que as coisas lindas desse mundo te desviarem os olhos, sabe? E elas desviam, se nós dermos bobeira, ele vai desviar. Você vai perder. Então, o primeiro passo é: olhe para o alvo que Deus te deu, vai para lá. Não se desvie, em momento algum, porque se você desviar, você vai perder. Segundo passo importante: para de arrumar desculpas. Primeira coisa, você olha para o alvo. Segunda coisa, você tem que chegar lá. É sobre você e Deus. Algumas coisas, sabe, elas são como igreja. Nós, como igreja, temos que fazer. Nós, como igreja, temos que compartilhar. Nós, como igreja, precisamos avançar. Mas na maioria das coisas, é sobre nós com Deus. É sobre você com Deus. É sobre o seu relacionamento com Deus. É o quanto você tem fé em Deus. É o quanto você conhece em Deus. Mas muitas vezes, nós fazemos, sabe o quê? Nós arrumamos desculpas para não chegarmos onde Deus mandou a gente ir.
E o que são as desculpas? São as coisas dessa vida, são pessoas que estão nos cercando, são coisas que vão tentando aos poucos tirar o nosso foco de onde Deus está nos mandando ir, sabe? Coisas que tentam te desanimar. Ou você acha que vai ser fácil? Pergunta, cada cutucada da pessoa que está do seu lado, diga assim, você acha que vai ser fácil? Vai não, vai não. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Nós vamos ter as lutas pelo caminho, nós vamos ter dificuldade sim. Agora, quem chega lá é quem para de dar desculpa. Quem chega onde precisa chegar é aquele que fala, olha só, eu vou chegar lá, não importa o que aconteça. Ah, mas eu vou desagradar alguém. Você tem que fazer uma escolha, você vai desagradar alguém ou vai desagradar Deus? É sobre escolhas, não é sobre desculpas. Às vezes nós ficamos, tadinho de mim, tadinho, eu não consigo ir. Se Deus mandou você ir, Ele vai te capacitar para você ir. Se Ele mandou você avançar, Ele vai te dar forças para avançar. Se Ele disse que você tem que ir, Ele vai te dar fé para você ir. Agora, movimento. Até quando nós vamos ficar, mas eu não consigo porque não me deixaram ir. Eu não consigo porque o mundo está desabando. Eu não consigo porque as pessoas que me cercam não me ajudam. Eu não consigo porque estão me travando. Não é sobre você, é sobre o que Deus tem sobre a sua vida. E se Ele mandou você ir, é porque Ele tem um propósito muito maior sobre você e sobre aqueles que te cercam, sabe? Então, nós precisamos parar de dar desculpas e precisamos avançar, sabe? Primeira coisa, nós temos que olhar para o alvo. Segunda coisa, nós precisamos parar de arrumar desculpas. Terceira coisa, tá? E aqui é uma dica simples, porém muito importante que nós deixamos de praticar. Nós precisamos nos fortalecer e nos capacitar em Deus para chegarmos onde quer que nós formos ir, sabe? Se Deus mandou ir, é porque Ele tem algo especial para lá. Se Ele mandou, é porque Ele vai nos capacitar. Só que muitas vezes, quando nós estamos no caminho, nós deixamos de olhar para Ele e olhamos só, muitas vezes até nos benefícios, muitas vezes até nas coisas, sabe? E por isso nós vamos perdendo a essência da coisa. Nós vamos perdendo, nós vamos desviando do propósito dele, sabe? Então, para você chegar lá, você vai precisar de uma força que não é sua. Você vai precisar de uma força que está além de você. Você vai precisar ser capacitado de algo que está além de você. Você vai precisar se fortalecer naquele que pode todas as coisas. Você vai precisar se capacitar naquele que pode todas as coisas. Mas eu não consigo fazer isso aqui, eu não estou pronto. Deus vai capacitar você. Mas eu não tenho força, eu estou me sentindo tão fraco, tão pequenininho, eu não sei como fazer isso aqui. Se fortaleça no Senhor, Ele é a sua fortaleza. A palavra diz, diga ao fraco, eu sou forte. É Ele que vai nos fortalecer, é Ele que vai nos levantar, é Ele que vai fazer com que a gente fique de pé. Não é sobre nós, é sobre Ele. Diga assim, não é sobre mim, é sobre Ele. Mas eu preciso mudar isso aqui, eu não sei como. Deus vai te fortalecer para você mudar. Deus vai te capacitar para você mudar. Sabe? Então, 3 coisas. Primeiro, olhe para onde Deus está te mandando. Ele está te mandando avançar. Ele está te mandando avançar. Sabe? Segunda coisa, para de arrumar desculpas, para de botar a culpa nos outros. Não é sobre você, não é sobre as situações, é sobre o que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. E terceira coisa, se fortaleça e se capacite no Senhor, sabe? No seu Deus, no seu Pai, porque Ele vai te dar força para você chegar onde tem que chegar. Ele vai fazer com que você avance, Ele vai fazer com que você passe no meio do mar quando tudo estiver fechado, Ele que vai fazer as muralhas caírem quando você não tiver mais solução, quando você achar que não tem mais jeito, é Ele que vai te abençoar, é Ele que vai te guiar. Se movimente, não pare. O Evangelho é sobre movimento, o Evangelho é sobre ir, é sobre cada dia mais você conhecer a palavra de Deus, é sobre cada dia mais você ter experiências com Ele. Não adianta nada você conhecer a palavra e não colocar em prática.
você vai se tornar apenas um religioso. É sobre você conhecer a palavra, sobre você entender a palavra e sobre você praticar a palavra, dia após dia. E eu te garanto, Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, em nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, fica de pé em nome de Jesus, fica.